Fala, queridão, fala, queridona. Mais uma vez você está aqui no ObvioCast, esse canal que a gente sempre tem fomentado aquilo que não é óbvio. A gente tem falado sobre diversos assuntos em diversos quadros com ênfases diferentes. E você está hoje aqui no Convidado Nada Óbvio. Se você clicou e está assistindo a gente é porque você sabe que eu estou com Claudinei Vicente, esse missionário que você já conhece, Claudinei Vicente. Tudo beleza pura contigo? Beleza, tudo bem, graças a Deus, tá tudo bem. Estamos aqui no Brasil novamente para mais um período e depois voltamos para o Paquistão novamente. Conexão Brasil-Paquistão. Sim, Desta vez eu vi você respondendo, se não me falha a memória, no Instagram, uma mensagem. Você volta em novembro? isso, provavelmente outubro ou novembro, né? Tá. As pessoas que estão assistindo a gente e não assistiram o primeiro episódio que foi gravado com o Claudinei Vicente aqui em maio, recomendo que você assista para você entender essa missão, o formato dela, a proposta dela. A gente vai conversar sobre ela novamente e talvez você enxergue e entenda um pouquinho, mas se ficar algumas dúvidas, você pode recorrer a esse primeiro vídeo que você vai entender com mais profundidade, tá? Claudinei Vicente. Quando eu te conheci, foi porque chegou até mim um vídeo lá atrás, mês de junho, se não me engano, maio, abril, acho que é abril, Isso. que você estava comprando, junto com outras pessoas, escravos paquistaneses. E aí você veio até aqui em maio, nós conversamos e você tinha dito para mim que você já tem trabalhos que acontecem em vários países além do Paquistão. Estou correto nisso? Sim, sim. E o Paquistão especificamente, o trabalho que você tem lá, conta pra gente como é que ele é. Sim, o Paquistão eu trabalho já há 5 anos, Uhum. né? E o nosso objetivo é a pregação do Evangelho. Mas dentro desses 5 anos, nós tivemos a oportunidade de conhecer um pouco sobre, em pleno século XXI, a escravidão de pessoas. Então, isso chocou bastante. Do ano de 2019, 20 até 24, eu conhecia, mas não tinha acesso. E em 2024 eu realmente tive o acesso à primeira família e consegui resgatar, comprá-la para libertá-la, né? Pagar a sua dívida e deixá-la livre. Hoje essa família está há 1 ano e meio livre, né? 1 ano e meio Maravilhoso. vivendo livremente. Estão muito bem, por sinal, estão ótimos. E, inclusive, da última vez que eu estive lá, eu também conversei com eles Uhum. e eles estão super bem, muito bem. E aí, dali para cá, até agora, nós já resgatamos 8 famílias, Uhum. né? Dá uma média de 50 e poucas pessoas, Mais de 8 famílias, 50 pessoas? mais ou menos. Rapaz. E naquela ocasião que a gente gravou o primeiro episódio, você comentou com a gente que havia um cuidado de trabalhar o projeto missionário em fases para que Isso. não ocorresse o retorno dessas pessoas à escravidão. Conta para mim primeiro, só para a gente relembrar, como é que essas pessoas chegam a esse vínculo financeiro que eles acabam vivendo uma vida de escravo? Sim. É, como que essas pessoas entram na escravidão? Uhum. Primeiro, por causa da fome, por causa da comida. Porque na cabeça deles existe a ideia de que se eu for escravo, eu vou trabalhar de sol a sol, não vou ganhar nada, ficarei preso a essa dívida, a esse custo, mas se eu não fizer isso, eu vou morrer de fome. Então eles acham que a melhor opção é essa, né? E por isso eles se dão à escravidão. E como que é essa escravidão? Eles trabalham muito e recebem muito pouco mesmo. Eles perdem 4, 5 vezes, eles têm 4, 5 vezes mais o custo do que o ganho, né? Então, por exemplo, uma família ela tem que trabalhar de 4 a 5 dias, às vezes 3 dias,
para fazer 1.000 tijolos. Ela fez 1.000 tijolos, ela recebe hoje entre 3,2, 3,4, no máximo $4. Então, em uma semana, ela vai receber aí $4 a $6, numa semana inteira, trabalhando 7 dias. Só que ela vai receber esse valor, sendo que um saco de arroz custa $7. Então, Não fecha a não conta. fecha nunca, né? O que que é o saco de arroz comparado à nossa vida? Que custo que é esse, Sim. né? Então não tem como. Então nem moradia, nem água, nem luz, nada, nada. Eles não têm nada, 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 nada. Então eles acabam trocando por comida. E eu já vi muitas vezes, chegando lá, eu já vi as pessoas recebendo parte do seu salário em comida. Em comida. Aí é pior ainda, porque eu vejo lá os pacotinhos assim de meio quilo de arroz, meio quilo de algum tipo de grão, às vezes o próprio feijão mesmo, meio quilo de farinha, um pacotinho de sal, um pacotinho. É algo que não dá uma sacola. Dá uma sacola e meia de mercado que nós usamos aqui. Uhum. E aquilo ali é o sustento deles de uma semana a 15 dias. Só que aquilo ali acaba muito rápido. E aí ele tem que ir lá e pegar de novo. E ele vai pegando, pegando, pegando. E quando você vê os vídeos, você vai ver lá que a lista é um caderno e a lista são várias folhas. São várias folhas de comida. Nada mais além. Então, eu não estou falando de roupa, eu não estou falando de moradia, nada. É comida. Somente Eu, para não morrer de eu fome. me lembro que você tinha até comentado, quem conversou com você naquela ocasião foi a Débora, e eu tive a oportunidade de gravar aquele episódio, e eu me lembro que você falou que, inclusive, você teve contato com pessoas que elas nunca trocavam de roupa. A roupa, ela ficava com ela o tempo todo até que ela se desgastasse ao ponto de ele, aí sim, ia buscar alguma outra forma. Mas a ideia de você ter duas roupas, três roupas, não existe, né? Infelizmente, isso dói muito. Isso dói muito. Se vocês olharem os vídeos que eu tenho no meu canal, você vai ver uma pessoa que conversou comigo, que eu comecei a trabalhar para ajudá-lo há um ano atrás, e você vai ver que ela está com a mesma roupa. Desbotada, suja, mas é a mesma roupa. Isso daí, infelizmente, acontece muito no Paquistão, acontece muito na África também. É comum a roupa se desgastar, não ser lavada, é muito comum. Tanto é que na parte dos escravos, na casa dos escravos, não tem lugar para lavar roupa. Mesmo porque eles também não têm água boa, eles não têm água. Então, para eles lavarem, eles têm uma roupa que seria aquela roupa de para eles irem à igreja. Uhum. Uhum. Então Ocasiões eu já percebi isso quando eu estou lá. Então normalmente eles fazem um culto cerimonial, às vezes de despedida minha, e aí eu percebo que eles estão com uma roupinha diferente. Uhum. E você vê que é uma roupa mais limpa, Uhum. Uhum. né? Muitos não, mas uma boa parte sim. Então é aquilo ali, infelizmente. O Claudinei, a maioria das pessoas do Paquistão, a grande maioria, eles servem a qual Deus? O Paquistão ele é 98,4% muçulmano. 98,4%. 0,4%. Hoje existem só 1,6% que são de outras religiões, que se resume no cristianismo e o hinduísmo. Ambos são extremamente perseguidos. E esse pensamento desse escravo, porque eu entendo claramente que a situação econômica conduz o cara para essa tomada de decisão de ou eu me coloco nesse jugo, ou a minha família vai passar fome e a gente vai morrer de fome. E aí ele se coloca nesse jugo. Mas mesmo se colocando nesse jugo, eles têm esse teísmo em Alá, eles creem nesse Deus muçulmano. E eles entendem que Deus os trata desta forma por quê? É difícil você explicar a cabeça de um radical, né?
vou pegar um pouquinho para as pessoas entenderem, como aqui no Brasil, aquele que é o fanático. Então, o cristão fanático, nós tivemos muito cristão fanático, eu lembro da década de 70, 80, tinha muito fanatismo, né? Aquele negócio, não pode fazer isso, porque Deus vai te castigar, porque é isso. Era mais aquele castigo, medo do castigo do que o prazer de servir a Cristo, né? Era mais o medo do castigo. Então, isso era uma razão do fanatismo, né? Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Ah, mas por quê? Não interessa o porquê, não, e acabou. Então, isso daí foi muito prejudicial, porque as pessoas cresceram assim. Então, a igreja não crescia, só a não ser com essa pressão. Eu vejo isso no radical de uma forma muito mais intensa. Muito mais intensa. Tanto é que no islamismo se prega o amor. No radicalismo se mata por amor, entre aspas. Sim. Né? Então, se você servir, se você for fiel, legal, você vai. Se você for infiel, você merece morrer. Então, quer dizer, não tem cabimento, né? E isso daí é um radicalismo muito grande. E um detalhe importante de se falar. O islamismo, muitas pessoas no mundo, quando se fala do muçulmano, do islâmico, do islamismo, da religião islâmica, muitas pessoas acham que tudo é terrorismo. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eles são islâmicos, são muçulmanos, mas são pessoas comuns, como qualquer decisão religiosa. Agora, dentro existe o radical, existe o terrorismo, que não tem nada a ver com a religião. Né? Isso é importante que deixe claro. Agora, o fanatismo, que nós falamos aqui no Brasil, e o radicalismo, isso é mais perigoso. Porque, por exemplo, às vezes você tem um senhor de idade aqui no Brasil que é cristão e ele é fanático. O máximo que ele vai fazer é lhe dar uma bronca ou ir contra você pelos princípios que você está demonstrando que não segue. E ele vai ser grosso com você, talvez, mas tudo bem. São mais os antigos que são assim, né? Já o radical islâmico é diferente. Então, às vezes você vê um tiozinho, barba branca, lá embaixo, e de repente, por um descuido de um cristão, ele, sei lá, ele falou alguma coisa que o cristianismo é normal se falar, por exemplo, Jesus Cristo é o meu Salvador. Essa é a coisa mais normal que existe. Mas não é normal você falar isso em uma rua no Paquistão, porque se você falar isso no Paquistão, você vai sofrer uma consequência, né? Por quê? Porque eles não acreditam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eles acreditam que Jesus Cristo foi uma pessoa importante, foi um profeta, uma pessoa respeitada, mas falar que ele foi Filho de Deus, falar que ele é o Salvador, isso gera um problema muito grande. E aí você vai ver aquele radical, senhorzinho, velhinho, bravo e te apedrejando. E te dando paulada. Isso é fato no Paquistão. E você falou até que existe uma diferença entre ter um país que ele é uma república islâmica ou um país islâmico. Qual que é a diferença prática disso? Até onde eu sei, né, de uma forma bem básica, bem simples, né, um país islâmico, ele tem a sua religião, mas a lei não é pautada na religião. Ok. Ela influencia. É como, por exemplo, o Brasil é um país laico, no entanto, é um país católico. Perfeito, entendeu? Então, ela influencia, né? Já no caso de uma república islâmica, aí já não, a religião, eu vejo dessa forma, a religião acima da lei.
Então, se a religião está acima da lei, então a lei foi criada baseado na religião. Certo. Então, aquilo que, de uma forma bem simples, bem superficial, Ok. né? A pessoa que comete um pecado de blasfêmia em um país que não é república islâmica, ela cometeu um pecado, um erro religioso, Ok. que pode ter consequências. Ok. Agora, se você cometer isso numa república islâmica, você feriu a lei. Se você fere criminalmente, né? Aí você não é um pecado de blasfêmia, mas Ok. sim é um crime de blasfêmia. Ok. Isso é até onde me orientaram, me ensinaram, né? Lógico que é muito mais profundo do que isso. Você lembra se o Paquistão tem a pena capital? Eles têm pena de morte? Você lembra disso? Eu não posso afirmar, mas eu sei que muita gente morre. Sim. Morre por cometer um crime, Sim. né? Às vezes apedrejado na Sim. rua. Não quero dizer que a lei diz isso, mas Sim, a mas população a prática faz. acontece. Eu conheço muitas pessoas que já foram mortas assim na rua. E às vezes eu conheço pessoas que foram mortas porque estavam cantando um hino. Hino da harpa, ou como se fosse um hino da harpa, como se fosse um louvor que a gente canta dezenas o dia inteiro. Até para Então, se edificar, né? e ela, por um erro, acabou cantando e ela estava num hospital, por exemplo. Às vezes ela estava na rua. Então, por exemplo, eu posso falar de Jesus quando eu sou convidado por um muçulmano para visitá-lo, ir na casa dele e chegar lá, ele pedir para falar sobre o cristianismo. Não tem problema nenhum. Uhum. Agora, eu não posso ir na casa dele e se ele não me permitiu falar de Jesus, ou se ele não quer saber disso, eu não posso falar. Na rua, falar do evangelho de Jesus na rua, nunca. Nunca, abertamente, nunca. Não existe permissão pública. Mas isso também mostra que você pode ser a qualquer momento pego numa armadilha. Por Posso. exemplo, eu posso convidar você para ir na minha casa, para você pregar o evangelho, e depois eu usar de mentira dizendo que você não foi convidado com essa finalidade, dizendo que você está pregando sem aquilo e acusar, ou não? Boa. Aí tem dois lados. A lei não vai contra mim, nesse caso. Uhum. Por quê? Porque eu fui convidado, por mais que tenha sido um golpe, eu fui convidado para falar sobre Jesus. Então foi ele que me convidou. Uhum. Aí tem o outro lado. Ele pode ter criado esta situação e antes da lei ou os representantes da lei chegarem, os radicais Eles mesmos já efetuam já a pena. Isso. Eu estou fazendo essa pergunta porque, assim, esse nosso bate-papo hoje, ele vai para dois caminhos. Um, eu quero conduzir para que as pessoas elas enxerguem o que está em jogo com você, o que você está colocando em jogo ao ir para o Paquistão. E a outra coisa, que é sensibilizar as pessoas da nossa audiência da realidade destas pessoas do Paquistão. Que nível de realidade é esse que pode sensibilizar as pessoas do Brasil para se engajarem com isso? Porque as duas coisas vão levar na mesma direção. A direção de falar, cara, eu preciso orar por você. Eu preciso colocar a mão no bolso para poder ajudar você. Então, essas duas coisas é o que a gente quer desenvolver nesse bate-papo. Legal. Então, por que você escolheu o Paquistão de tantos lugares do mundo? Eu sei que você já tem trabalhos em vários países, ok. Mas por que este trabalho especificamente é o que está aparecendo mais, é o que está tirando mais tempo, esforço e que está exigindo tanto de você? Por que o Paquistão? Bom, essa resposta é extensa um pouquinho. Em 2014, eu me peguei lendo um livro, Heróis da Fé. Sei bem esse livro. É bom, se você não quer que o seu coração queime em chamas pelo Espírito Santo, não leia Se Heróis da afaste Fé. desse livro. Se afaste, ele é perigosíssimo. E aquele pretinho também, Bíblia Sagrada também, se afaste dele Se também. afaste, vai te causar problemas. Mas vai valer a pena. Vai valer a pena.
heróis da fé, os mártires. Se afaste. Se afaste porque você vai ter problema. Mas vai valer a pena. Bom, acho que foi 2014, eu comecei a ler esse livro. Eu tinha ido para uma missão indígena no Mato Grosso, em Chapada dos Guimarães. E aí eu ali com os indígenas, para mim foi muito forte, né? O trabalho que eu tive com eles. E aí eu comecei a querer desbravar mesmo, conhecer mesmo mais a fundo quem não tinha o acesso ao Evangelho. E aí eu caí nesse livro e comecei a ler e quando eu fui ver, eu estava vivendo aquilo já. Então eu coloquei no meu coração, Senhor, eu quero ir aonde ninguém vai. E é estranho falar isso porque Deus leva a sério. Eu digo, são muito poucos que vão falar isso, e quando falar, Deus vai pegar, porque é o que ele pode contar. Uau. E aí eu fui um desses. Eu falei, Senhor, eu entrego a minha vida a isso. E aí, naqueles dias, eu vi um vídeo de um missionário pregando o evangelho no Paquistão. Foi a primeira vez que eu tive o contato com o Paquistão, e ele pregando o evangelho e batizando, e eu falei, como? Como que ele conseguiu fazer isso em público? Porque eu vi que ele estava em público. Uhum. Era um córrego muito sujo. E eu olhei e falei, como que ele conseguiu? Se ele conseguiu uma brecha. E eu fui atrás desse missionário e consegui o contato com ele, falei com ele, pedi instruções, mas talvez por perseguição, eu sei que ele já sofreu muita perseguição, tanto é que eu não vou citar o nome dele, Uhum. ele já sofreu muita perseguição, já apanhou muito nessa vida de missionário, literalmente, e ele não me deu as informações. Mas eu, com pouquíssimo de informação, eu consegui chegar até onde eu cheguei. E aí, quando eu fui ver, eu já estava no Paquistão, né? Quando eu cheguei no Paquistão, eu estudei bastante para não cometer nenhum erro, né? Para não colocar a missão em risco, Uhum. né? Porque eu aprendi com Jesus que a missão vale mais do que a nossa própria vida. A missão é maior do que o missionário. Ele provou isso em vários pontos quando ele fala para os discípulos isso, que a missão dele valia mais do que a própria vida. Os discípulos tentavam colocar a vida dele maior do que a missão, mas ele não. Ele sempre colocou a missão em primeiro lugar. Tanto é que ele deu a vida pela missão. Mas isso é antinatural, né? Muito total, né? Total. É assim, o desafio de nós nos esvaziarmos, o desafio de nós tomarmos a nossa cruz e seguir a Cristo é proposta para todo mundo. Tudo isso tem um limite, né? Mas Você tem vai até ali. limites, né? Tem limites. Você está falando de chegar a um ponto que você fala assim, não sou eu. Agora, a partir de agora, é só o Senhor que está Sim, assumindo tudo. sim. E você está andando nesse caminho. Você for... Sim, sim. E aí, quando eu fui ver, eu estava no Paquistão. Eu estava lá. Eu me lembro até mesmo da primeira noite em que eu cheguei no Paquistão. Eu cheguei tarde da noite, né? Então o missionário foi me buscar. E quando eu cheguei lá, era meio tenebroso, era silencioso demais. Era noite, acho que era por volta de 1 da manhã. Estava uma noite fria e o barulho dos corvos, que lá tem muito corvo. Então você ouvia aquele barulho de corvo e de repente as mesquitas começavam a tocar na madrugada e chamando para as orações. Então você vê um cenário que você fala, meu, o que que eu estou fazendo aqui? Mas agora eu estou. Então agora vamos lá, né? Então eu lembro desse dia. Eu abri mão da minha própria vida, né? E eu quero fazer isso mesmo. Vamos lá. E aí eu comecei a desbravar o Paquistão. E o que é que me faz sair do Brasil hoje, depois de tanto tempo? Eu tenho cada vez mais vontade de estar no Paquistão.
Eu tenho cada vez mais... Eu não tenho vontade de morar no Paquistão, porque senão eu serei mais um paquistanês que vai sofrer e não vai ter... Sim. Então, eu preciso desse apoio mundial, Sim. nesse caso. Você Né? tem que ser enviado. Isso. E aí, nisso, quando eu chego no Paquistão, todas as vezes que eu chego nas fábricas de tijolos, que é o meu alvo... Mas já era o seu alvo quando você pisou lá primeiro? Não, a primeira vez não, Você eu não foi pra sabia conhecer, nada. você foi pra Eu não conhecer. sabia nada. Eu sabia que havia um campo de 98,4% do país. Então você tem lá, hoje eles estão em 214 milhões de habitantes. Equivalente a nós, mais ou menos. Então, quantos milhões de pessoas precisam do evangelho ali? Quantos milhões estão aguardando ser alcançados? Né? E quando eu cheguei nas fábricas de tijolos, porque eu não podia resgatar, mas eu pude chegar até lá. Eu não tinha acesso ao resgate, mas eu tinha acesso aos cristãos que estavam escravos lá dentro. Entendi. E todas as vezes que eu cheguei, são como ovelhas sem pastor. E o pastor não chega. Não é uma ovelha que não tem um pastor que foi ali cuidar de outras ovelhas. Não tem pastor. Não tem pastor suficiente para o tamanho do rebanho. E na fábrica de tijolos, quando o evangelho chegou de uma forma bem pequena, é como uma gota para quem está sedento. Eu não sei o que é isso. Literalmente eu não sei, porque dentro de mim jorra. Sempre jorrou um rio de água viva. E o Senhor Jesus me levou para um lugar que uma gota. Eles estão agradecendo a Deus. Então nós temos fartura, nós temos um rio que jorra, literalmente jorra, todos os dias. E o Senhor me levou para um lugar onde que não tem água, é seco, 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 seco. E as pessoas te esperam às vezes eu tenho compromissos lá, às vezes não todos os meus compromissos lá são das 5 da manhã às 11 da noite. Quando é 7 horas da noite, 6 horas, eu já não aguento mais, eu já tô com dor do fio de cabelo até a ponta do pé, dói o meu corpo, a pressão, o espiritual, a tensão, porque nós vamos sempre em lugares de risco. Então a tensão é muito grande. Então quando você chega no fim do dia, você tá... E quando você vai ver, ainda tem 4, 5 vilarejos para você ir. Às vezes é meia-noite, nós estamos rodando naquelas estradas escuras, né? Passando riscos e mais riscos. E você pensa sempre nisso. Amanhã precisa de fazer de novo. Você já não aguenta mais, mas você está dizendo, amanhã tem de novo. Amanhã eu tenho que fazer de novo. A grande maioria das vezes eu fico doente lá. É normal, porque é muita bactéria. E a gente não está acostumado. Então, você tem que comer, você tem que beber água, você tem que fazer alguma... Você precisa. A higiene que nós temos aqui, lavar a mão toda hora... Às vezes tem pessoas que não lavam a mão 1 semana, 2 semanas. E quando ela vai lavar a mão, ela vai lavar a mão numa água mais contaminada do que a mão dela. E essa pessoa vai te dar a mão, ela quer pegar em você. Ela quer pegar em você, ela quer te abraçar, ela quer tocar em você. Você precisa tocar nela, né? Eu já tive situações de escravos lá. Por exemplo, o ano passado, não sei se eu comentei aqui... Não, ano passado não, foi no mês de fevereiro ainda, esse ano, quando eu fui receber a família que tinha sido resgatada no ano passado. Eu cumprimentei e abracei ele, e
tal. E na conversa, eu falei, como é que tá esse ano? Como é que tá tudo aqui? Como é que tá a sua vida? Ele relatou tal. Eu falei, e agora, como é que foi para você chegar aqui, aonde você ficou escravo por tanto tempo, e eu pedi para você vir até aqui? Eu sei que deve ser duro para você vir até aqui. E ele disse para mim, quando o senhor pediu, foi difícil voltar. Mas quando eu cheguei aqui, foi a melhor coisa que eu fiz. E eu disse, por quê? Ele falou, porque pela primeira vez na minha vida, me deram a mão. Me cumprimentaram como cumprimentam o senhor. Deram a mão para mim. Foi honrado. Quando eu olhei aquilo, eu parei, eu falei, meu Deus, quantos apertos de mão nós recebemos ao longo de uma vida. Agora imagine um homem adulto, sei lá, aos seus 40 anos, e recebeu pela primeira vez um aperto de mão. Então dá para entender aonde que Deus me leva, aonde é que Deus me faz ir. Então eu não consigo viver. Para mim não é mais agradável viver a vida que eu vivia, que era mergulhar nesse rio de água viva todos os dias e desfrutar com os meus irmãos, escolher a dedo quem é que vai fazer parte da adoração hoje, fazer a escolha, dividir cristão católico, cristão protestante, igreja A, igreja B, igreja C, igreja de rico, igreja de pobre, igreja de famosos, igreja simples, igreja de ignorantes, igreja de letrados. Isso é um rio de água viva que você mergulha, você tem escolhas, você senta onde você quiser, você faz o que você quiser. Lá não. Toda vez que eu chego, é uma sede gigante cada vez mais. É uma igreja que cresce a cada dia. Ela cresce às escondidas. Ela cresce tímida, simples, fraca. Quem olha, vê e fala, quem são esses? São os escravos. Que escravos são esses? São os escravos cristãos. Ah, escravos e ainda cristãos? Isso não vale nada. E você saber que lá no céu, esses escravos que não valem nada, eles ouvirão um dia, eu acredito nisso, eles ouvirão um dia o mesmo som que nós ouviremos aqui. No Ocidente, eles ouvirão. E eles não vão subir como escravos. Eles não vão subir como pessoas consideradas lixo, escória. Eles serão transformados, serão livres, serão salvos. Já são salvos. Isso não tem preço. Se eu puder, eu faço isso 1000 vezes no ano. Enquanto eu tiver condições, eu quero fazer. Eu tive uma oportunidade de entrar no Coliseu Romano e eu fui muito impactado, porque enquanto todo mundo contemplava aquela obra feita mais de 2000 anos atrás, eu contemplava a areia daquele Coliseu, enxergando que muito sangue cristão foi derramado ali. E não, essa frase não é minha, muitos escritores já usaram ela, dizendo que as sementes que frutificaram, da qual hoje nós fazemos parte, foram regadas com o sangue desses homens no passado. E a minha vinculação dessa história com o que você está me contando é para fazer com que a pessoa que está nos assistindo aqui, ela possa enxergar o que você sabe que eu sei que você sabe, que é o risco de você também pagar com seu sangue para que sementes venham a ser frutificadas no futuro, derramada naquele lugar. E você já me mostrou claramente de que isso já é ciência tua, você já tem conhecimento disso. Mas, Claudinei, é diferente de eu
como eu nunca fui para um lugar desse, como eu nunca fui chamado por Deus, ou eu não ouvi esse chamado de Deus, eu não dei atenção a esse chamado, pode ter acontecido isso também. Como minha vida é uma vida cor-de-rosa, sabe? E como a gente vive nesse país de manancial de águas e a gente escolhe se a gente vai ouvir a música da igreja A ou a música da igreja B, o pastor preletor que é formado por determinado seminário ou por outro seminário, ou até mesmo caso eu esteja com vontade ou sem vontade da minha casa mesmo pegar a minha tecnologia e assistir um culto online, comendo pipoca na minha casa, isso não faz sentido algum para mim. Faz sentido algum para mim. Mas faz total sentido pelas escrituras. Eu enxergo isso nas escrituras. Mas assim, você está acompanhado hoje, vocês não estão assistindo aqui, mas está acompanhado hoje pelo seu filho que está aqui comigo. Que a gente vai conversar com ele também. E você contou para mim que, além do seu filho, que a gente vai conversar hoje, que é o João, você tem outros 2 filhos, total de 3, e que os 3 filhos estão envolvidos com ministérios também. Sim. Cara, o que é sair da sua casa sabendo que você pode estar dando um último abraço nessas pessoas? Eu vou dizer aquilo que a minha esposa, ela diz para mim. Minha esposa, todas as vezes que eu vou para a missão, ela diz a mesma coisa. Ela me diz tchau e ela nunca me diz adeus. Mesmo ela sabendo de todos os riscos, ela sempre diz: você não vai morrer no campo. Ela tem essa certeza com ela. E eu perguntei já para ela o porquê dessa certeza, né? Por que que ela tem essa certeza? E ela me lembrou de uma ocasião quando eu infartei, no ano de 2019, e que eu, conversando com Jesus, na hora em que eu infartei, né? Naquela aflição da dor, tudo, e eu disse para Jesus: Senhor, não é justo eu morrer por causa de infarto. Peraí, como é que tá a nossa história aí? Não é legal isso. Eu não tô afim de chegar no céu, porque morreu, infartou. Não, para mim não. Não, eu não quero, assim eu não quero. Eu tenho muito o que fazer, eu quero fazer muita coisa ainda pro teu reino. Não é justo. Morrer de infarto, isso não é justo. E a minha recuperação e a minha cura, né, foi comprovada pela medicina e documentada pela medicina. Que houve um milagre na minha vida inexplicável. A ciência não conseguiu explicar o que aconteceu comigo e por que que eu estava vivo. E eu, conversando com um dos médicos, eu disse, eu contei isso. Ele falou: agora está explicado. Então, daqui para frente, eu consigo entender por que que você não está morto. Porque não tem outra explicação. Então, eu sempre levei muito a sério a minha conversa com Deus. Uhum. Eu, missionário Claudinei, eu desenvolvi um relacionamento com Deus, não é regra para ninguém, esse sou eu. Onde eu não preciso dobrar o meu joelho para falar com Ele. Onde eu não preciso ler a minha Bíblia para entender. Eu não preciso ler a minha Bíblia para falar sobre Ele. Por quê? Porque eu estou cansado de ir em lugares onde eu não posso dobrar os joelhos para falar com Deus. Onde eu não posso ler a Bíblia. Eu não posso nem levar a minha Bíblia. Que se eu levar a minha Bíblia é uma prova contra mim mesmo. Então eu não posso. E Deus tem me usado, e Deus tem falado. Quando eu estou aqui no Brasil, eu sou livre para fazer isso, mas quando eu estou... Então eu criei esse relacionamento. Então, para mim, a minha conversa com Deus em meio às adversidades dentro do campo missionário é muito clara. Senhor, vai acontecer alguma coisa? É assim? O Senhor me avisa antes, só para eu me preparar? E eu vou e volto. E graças a Deus. Tanto é que no Paquistão, muitas vezes, eu tenho que ficar com 2, até 3 seguranças armados. E muitas vezes eu não sei que eles são meus seguranças. Eu só vou saber depois,
Porque eles colocam lá e não me falam. Sim. E muitas vezes eu até me assusto. Eu penso que é contra mim. E eles falam, não, não. Eles estão te guardando. E eu falo, puxa vida, me avisa antes, né? Porque senão... Quantas vezes isso aconteceu? Por causa do risco do lugar. Por causa é fato. Tem lugar que é tranquilo, mas tem lugar que não é. Mas eu não me preocupo. Porque se eu me preocupar, vai atrapalhar a minha missão. Então, eu tenho que... Se eu tiver que ver Jesus, eu vejo. Se ele tiver que me ver, ele me vê. Cara, isso é muito forte. Eu acho que a gente conseguiu já exatamente fazer com que todas as pessoas estejam na mesma página que eu estou. Porque, assim, antes de a gente se encontrar, eu mandei para você um pedido para que você me indicasse algum missionário conhecido seu da Nigéria, Uhum. para que a gente pudesse entrevistar esse missionário, porque tem chegado para mim informações de muitas pessoas morrendo na Nigéria. Cara, você mandou aquele áudio para mim, e aquele áudio ele entrou como se fosse uma espada atravessando todo o meu ser. Conta para mim o que que você me falou naquele áudio. Quando você falou da Nigéria, eu só tinha um missionário que eu conheci de uma forma bem carinhosa, que é o pastor Chiquinho, né? Que é o missionário Chiquinho. Há muito tempo ele servia na Nigéria e, infelizmente, ele sofreu um atentado, né? Colocaram fogo no carro dele, mataram ele, colocaram ele no porta-mala e tocaram fogo nele. Ele dedicou a vida dele, ele, a esposa, a filha, sempre se dedicaram à missão, mas ele incomodou, né? A- como diz, a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Então, ele caiu naquela estatística que muitos cristãos caem, né? Hoje ele é um mártir, né? Sem querer. Então, era o único que eu tinha. Então, quando você falou, eu fiquei pensando, eu falei, puxa, eu tenho o Chiquinho, mas o Chiquinho já foi, não tem mais. E é interessante que em uma das ocasiões eu conversei com o pastor Chiquinho, ele está no meu WhatsApp ainda. Ele ainda está no meu WhatsApp como meu amigo. E eu liguei para ele e falei, pastor, eu vou aí. Eu vou aí, eu quero poder te ajudar de alguma forma. E eu preciso de saber o que é que você precisa, tal. E ele falou, pastor, olha, se você vier, vai ser... vou ficar tão feliz porque eu preciso tanto, né? E ele não precisava nada financeiro, ele não precisava nada. Ele precisava de um abraço. Ele precisava de um abraço, Você de uma sentia a igreja, palavra. né? Isso. Não que ele fosse desamparado, Não, mas era, ok, era mas uma conversa de missionário para missionário, sim. né? Ele falou, poxa, eu fiquei tão feliz que você vem. Vamos combinar. Não deu tempo. Não deu tempo. Então, mas é esse que é o ponto. Veja, eu não estou querendo criar aqui aquele clima sensacionalista de levar a gente para as emoções e lágrimas, porque a história já nos leva para emoções e lágrimas. O que eu estou tentando fazer é sensibilizar as pessoas, porque assim, antigamente falava muito isso, eu não lembro exatamente a frase, mas é assim que você vai ou você envia. Você não pode ficar omisso diante disso. E hoje em dia tem se falado muito sobre criar autoridade para poder falar sobre um assunto. E eu estou tentando mostrar para as pessoas a autoridade que Deus o revestiu para que você estivesse fazendo o que você está fazendo. Só que essa autoridade, ela é uma autoridade que não tem pompa. É uma autoridade que ela não tem os méritos e as glórias dessa terra. É justamente o contrário. É justamente uma autoridade que te reveste de uma unção, uma capacitação que te faz esvaziar-se de si mesmo e ir na força do Senhor. E aí isso faz com que você crie legitimidade, não só mais autoridade agora, para que a gente possa cada vez mais movimentar pessoas e dizer, cara, tem uma pessoa séria que está fazendo isso.
E aí a gente vai para o que que você está fazendo lá? Você está libertando essas pessoas, legal, libertou. E aí você, naquele episódio anterior, você disse, é mais do que libertar, a gente tem que, depois de libertar esses caras, a gente tem que dar para a fase 2. Conta para mim da fase 2. Boa. A fase 2 ela você tem que adotar aquela família escrava, você liberta ela e você precisa adotá-la. Por quê? Porque senão a fome vai levá-la de volta para a escravidão. Porque ela, mesmo que ela tenha sido liberta, o custo de vida ainda continua muito alto, e aí o cara não tem o que fazer, ele vai se submeter novamente. Isso. Voluntariamente, isso é importante. Isso, ele mesmo vai. Ele por causa da fome. Sim. E então nós adotamos ele e suprimos durante um período de, em média, 6, 8 meses. Ok. Né? Nesse período de 6, 8 meses que nós suprimos, como que nós suprimos? Alugando uma casa para ele, porque ele morava dentro da vila de escravos, Ok. dentro da fábrica. Então eu tenho que tirá-lo de lá de dentro. Então, para eu tirar, ele não tem casa. Então eu tenho que dar uma casa para ele. Então eu vou e alugo uma casa. Além de alugar a casa, o sustento mensal, né? De alimento e aquilo que ele precisar. E nesse período, nós criamos um projeto da compra das tuk-tuks. Então você dá uma tuk-tuk para ele, só que antes dele ter a tuk-tuk, ele vai ter que ele vai se habilitar. Então ele vai ter que aprender. Alguns deles nós tivemos o privilégio, né, de ver ele já pegar a tuk-tuk e já ir, né, e já trabalhar, e já ter o sustento, e isso é muito gratificante, mas tem aqueles que levam um pouco mais de tempo, que ele precisa estudar mais, se habilitar melhor. Sim. Prática depois, mesmo. Depois, porque imagine, ele ficou a vida inteira dentro de uma fábrica de tijolos escravo, ele não tinha aquela agitação da cidade, Sim. ele não tinha agitação de trânsito, ele não sabe lidar de pessoa para pessoa. Ele está acostumado a baixar a cabeça e ser ali o último, né? Então agora ele está ali, ele tá vivendo aquilo que a gente vive, a liberdade. Então é difícil. Então psicológico, tem muita coisa. Então a gente tem que ter aquele trabalho com ele. Se ele não conseguir mesmo, ele não consegue dirigir aquela tuk-tuk, ele consegue dirigir, mas ele não consegue trabalhar com ela. Aí nós temos que criar uma nova frente de negócios, que inclusive a gente está estudando sobre algumas famílias, né? Abrir uma mercearia para ele, abrir um mercadinho, alguma coisa que ele consiga lidar, né? Então faz parte também de uma amplitude aí do projeto. Mas hoje, atualmente, o que mais tem dado certo é esse. Resgata, dá o sustento durante 6 meses, nesse período compra tuk-tuk e coloca ele para trabalhar. E aí ele trabalha para ele se tornou um microempresário e vai produzir, né? Você volta para lá em novembro. Então, nós estamos gravando agora comecinho de setembro, finalzinho de agosto, né? Isso. Tudo que for captado de recurso agora entra para essa fase de novembro, é isso? Isso. Na verdade, hoje exatamente, eu preciso captar recursos para eles para... Hoje é um período muito difícil lá, que é o período de chuvas. Esse período de chuvas, esse mês de agosto todinho foi de chuva. Então, onde tem chuva, não tem como funcionar as fábricas de tijolos. Ok. Então, a fábrica de tijolo fica parada. Então, se eles trabalham para comer, sem trabalhar não come. Então, ainda ontem, né, conversando com o pastor Simon, eles não têm recurso nenhum. Quanta gente passando uma fome assim, de não ter nada. Né? Isso não é força de expressão, é literalmente pessoas passando fome. Fome, porque não tem o emprego, não tem o trabalho e o dono da fábrica, não existe aquela regra de não, vamos suprir, não, vocês não são meus funcionários, vocês devem para mim.
Já me devem muito, aliás, né? Entendeu? Então, se vocês produzindo, vocês não pagam, e sem produzir? Não, Então, e são muitos, né? Não é um ou dois apenas, né? hoje no Paquistão são quase 1 milhão de escravos. Meu Deus do céu. Então, eu tenho por baixo aí quase 1 milhão de pessoas com fome. Algumas pessoas perguntaram para você, nos cortes que a gente tem postado e que você também tem postado, se o governo tem conhecimento disso, e eu vi a sua resposta, mas eu queria que você desse ela para a gente aqui. Eles têm conhecimento sobre isso? Tem, tem. O governo tem conhecimento sobre isso, lógico. O governo, teoricamente, é contra, Uhum, mas eu costumo comparar como o tráfico de drogas aqui no Brasil. uhum, O tráfico de drogas no Brasil, o governo é contra, uhum, as leis são contra, uhum. a população é contra. Mas como que existe tanto? Porque não tem força contra, né? A mesma coisa é a escravidão. Porque as fábricas de tijolos são uma. Existe dentro delas, não são todos, mas dentro delas existe a máfia do tijolo. Entendi. E a máfia do tijolo é que manda. O tijolo fabricado no Paquistão, ele serve a outros países ou é Não, só o só próprio Paquistão? pelo que eu sei, só o Só o Paquistão Paquistão. mesmo. Só o Paquistão. Tá. E é interessante que muitas pessoas ouvem a gente falando sobre esses números, ouvem falando sobre escravidão. Eu quero só fazer um apêndice aqui, que nós temos no Brasil a Ilha do Marajó. Foi amplamente divulgada sobre a pedofilia que existe ali, um mercado internacional, o consumo internacional, que foi até colocado por aquele filme Som da Liberdade, falando sobre Colômbia. Mas Isso. isso ocorre aqui no Brasil, isso acontece aqui na Ilha do Marajó, está debaixo do nosso nariz, a despeito de todas as divulgações que já foram feitas, a despeito de todas as reportagens que já comprovaram isso, só que o problema lá é muito maior, porque é cultural. As próprias crianças, elas têm vinculação afetiva barra sexual com seus familiares, muitas vezes. Pouca gente sabe, mas existe pouquíssimas igrejas cristãs evangélicas acontecendo lá na Ilha do Marajó. Então, só para fazer um paralelo disso, é claro que a gente está falando de uma coisa muito menor, muito mais localizada, mas assim, a gente pensa que isso está tão distante, só está no Paquistão, isso está acontecendo aqui. Isso está Sim. acontecendo aqui. E acontece muito mais próximo do que a gente imagina, outras coisas que aqui a nossa ideia não é aproveitar esse momento para poder fazer essas denúncias, mas é poder trabalhar com o que a gente tem nas mãos, com aquilo que você está fazendo. Você tinha falado que um dos sonhos que você tinha seria de comprar uma fábrica lá. Esse sonho ainda existe? Hoje não mais. Por quê? Hoje não mais, porque eu descobri algo que é possível ir mais além. Porque até mesmo que eu compre a fábrica, eu vou resgatar 30 famílias de uma vez, Uhum. né? Mas o custo desta fábrica é altíssimo. Eu vi já o custo de lá, né? Então é em torno de 1.500.000 dólares. Você está falando o preço ou o O custo preço de uma. operacional? Não, não, o preço de uma Preço de fábrica uma para você fábrica. comprar, Daí ela não se né? pagaria, ela não consegue se rodar? Então, aí entra o outro problema. Eu vou resgatar 30 famílias, vou transformar, que era o meu sonho, né? Transformar ela em olaria, tal. Só que depois que eu soube, nessa última viagem, eu soube a quantidade. 1 milhão. Então, Não, é muito mercadologicamente você dinheiro, não não vai consegue. adiantar. Inclusive, assim, até mesmo se você comprar essa fábrica, você não tem preço para competir, porque, obviamente, os caras têm um preço baixíssimo porque eles têm escravos. E isso. E não é simplesmente uma concorrência. Tem a A minha máfia. concorrência é a É a máfia. máfia. Como é que você vai concorrer com a máfia? Tá, mas e qual que é o teu sonho? Porque assim, você tá. Alguém pode falar assim, você está enxugando gelo lá? Todo mundo fala isso, muita gente fala isso, que é um absurdo. Eu queria aproveitar também para falar sobre isso. Muitas pessoas até criticam o meu trabalho, dizendo você está enxugando gelo, é um absurdo. Você compra uma família, mas com o dinheiro que você compra, o dono vai comprar outra família.
você está criando um comércio. E aí o que eu quero deixar, e eu falo muito isso, mas sempre tem gente perguntando. O dono da fábrica não precisa de dinheiro para comprar escravo. Infelizmente, é muito pior do que isso. É muito pior do que isso. Porque o dono da fábrica, ele quando perde uma família que ele vendeu, e que foi pago a dívida, existem centenas morrendo de fome esperando o lugar. Então ele não precisa disso. Ah, mas então não adianta você salvar. Não, adianta sim. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Uma família vale mais do que o mundo inteiro. Uma criança daquela que está faminta, que não tem esperança, que não tem um sorriso no rosto, que não sabe mais sorrir, ou melhor, que nunca soube o que é sorrir, que não sabe o que é dignidade, não sabe nada. Ela é uma vida. Então eu não faço pelo dono da fábrica, eu faço pela pessoa. Eu não faço por um cristão, eu faço por um ser humano. Por um ser humano. Se fosse eu, e se fosse você, então é por isso que você faz. Também não é por isso, eu não me coloco ali. Não tem como se colocar no lugar. Não tem, é simplesmente vida. Então eu estou fazendo a minha parte. Mas não vai adiantar, mas eu estou fazendo a minha parte. E não vou cansar disso. Existem muitos que mudaram a história do mundo. E muita gente disse que o trabalho dele era em vão. Por exemplo, a escravidão na Inglaterra, a escravidão nos Estados Unidos, na América Latina. Não tinha valor quando você falava, mas... quem é ela para libertar? Quem é ele para libertar? Para que ele está dando a vida? Morreu e não aconteceu nada. E de repente revolucionou uma nação, revolucionou a história, mudou a história, né? Então, eu conheço uma menina que ela é bem conhecida, né? A história dela que ela deu a vida para que as meninas do Paquistão pudessem frequentar uma escola. Ela foi baleada, ela sofreu vários atentados, hoje mora, até onde eu sei, na Inglaterra, é cuidada e tal. Mas a história dela lá no Paquistão, ela não é um mártir, uma mártir, ela não é. Mas para nós cristãos e para todas as meninas que estudam, ela é. Ela transformou a história. Então é a mesma coisa. O que eu estou fazendo pode não ser nada, mas eu estou fazendo alguma coisa. Agora, o meu desejo, qual é o meu maior desejo? Era poder fazer com que autoridades mundiais que têm poder, que têm autoridade, nações se moverem, porque se uma nação se interessar, se 2, 3, 4 nações, se uma OTAN, sei lá, a ONU, se interessar, acaba com Essa estrutura a escravidão. de escravidão. Acaba. Por que que acaba? Porque imagine as sanções que o mundo pode dar. E como que vai parar? Vamos regularizar. Regulariza. Não é para eles ficarem sem trabalho, mas que eles tenham um salário digno. Que eles possam receber, que eles possam trabalhar de forma digna. Isso não é difícil. Todo mundo é assim. Por que que lá não pode ser? É só uma questão de interesse. Então, eu sei que eu estou sonhando muito alto, chegar a isso, mas eu estou fazendo a minha parte. Se eu não conseguir chegar e depois alguém puder continuar, e depois outro, até que um dia isso aconteça, eu estou satisfeito também. O que você acha? Porque aí você já colocou já o objetivo final, que é transformar a situação de todo um país, desse 1 milhão de escravos, mudando legislações, mudando tudo isso. Mas vindo um pouquinho mais para cá, para a nossa possibilidade, o que seria uma coisa viável que nós poderíamos fazer? Nós, todo mundo que está assistindo. Orar por você, claro. Sim. Contribuir financeiramente com o ministério, claro. O que mais? Hoje eu acho que é isso. É a oração em primeiro lugar e o incentivo financeiro e a divulgação.
Às vezes a gente procura muito o financeiro, porque a gente acha que o financeiro é o mais forte, mas não é. Às vezes não é o financeiro mais forte. A divulgação, a internet, por exemplo. A internet você alcança pessoas no mundo inteiro. Existem pessoas que estão falando comigo hoje lá na Austrália. Chegou até eles algum corte ou um contato, alguma coisa. Como chegou foi através da internet. Então, vale mais o financeiro ou essa divulgação? Ela alcança mais. Mas ô, Claudinei, isso até é uma coisa que me pega. Porque assim, você está dentro no local. Paquistão é um lugar de igreja perseguida, não? Sim, É, não cabe muito na minha cabeça. Quanto mais eu divulgo isto, quanto mais a gente está fazendo isso, eu entendo do ponto de vista de trazer finanças, trazer recursos, trazer contato. Mas eu não estou colocando você cada vez mais em risco quando eu faço isso? sim. Mas alguém tem que dar a vida. Alguém vai ter que dar a vida. Nada, pode observar que todas as grandes coisas que aconteceram para a humanidade, alguém deu a vida. A começar com Jesus. Rapaz, eu vou Essa te é falar uma uma coisa. pergunta como a de Pedro, né? Mas, Senhor, não, por quê? Você não precisa de fazer, mas teve que fazer. Tem que fazer. Esta mesa tem me permitido viver um evangelho diferente do que eu vivi minha vida inteira. Porque essa mesa está me permitindo ter pessoas como você aqui, do qual eu sei que é um homem, mas eu sei que homem é, o que está sendo feito. E é aqueles momentos que a gente fala assim, puxa Deus, obrigado pela oportunidade de eu ter nessa mesa pessoas que vivem o evangelho verdadeiro, que estão buscando o sentido no reino dos céus, que não estão apaixonadas por este mundo, pessoas que estão entendendo claramente o que é eternidade comparada com 80, 90 anos. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, porque tem muitas pessoas que fazem isso pela internet, mas que não têm essa opção de fazer presencialmente. Eu vou te dar um bom abraço depois disso tudo aqui também. E antes de a gente encerrar e fechar aqui, eu queria dizer o seguinte para vocês: esse microfone é teu. Sabe, você é convidado para vários episódios, em vários podcasts, mas assim, eu não sei, geralmente as pessoas conduzem a conversa. E aí você pode sair com aquela sensação do tipo, cara, eu queria ter falado mais, eu queria ter falado alguma coisa. Esse é aquele momento que você é seu. Ah, então eu queria falar. Você fez a pergunta e eu não cheguei a concluir, e eu acho que é agora que eu queria falar. Quando você diz, você não se preocupa com você quando você vai para a missão, você não tem medo do risco. Eu vejo como eu me libertei de uma síndrome e entrei em outra. É pensamento meu. Eu tinha antes a síndrome do Isaac. A preocupação de ter que deitar ali no altar, ver o meu pai pronto para me oferecer, eu ter que dar a vida, como é difícil isso. Mas hoje eu sou pai de 3 missionários. Então hoje eu já me libertei da posição de Isaac e até mesmo da de Jesus. Mas hoje eu faço parte do Abraão e do próprio Deus. O Abraão que louvou a Deus porque viu a providência chegando, que era o cordeiro, e libertando o Isaac, eles podendo voltar junto. E eu vejo a situação de Deus, onde o cordeiro foi a providência do Isaac, então o seu próprio filho. Então hoje eu vivo isso. Para mim, para eu, Claudinei, ir para o campo, eu não tenho problema de ser o Isaac mais. Eu não me preocupo com isso. O meu problema é quando eu dou tchau para o João e ele tem que ir para a Bósnia sozinho, se ele tem que ir para o Uruguai sozinho, se ele tem que ir para qualquer país sozinho. Esse tchau é que é difícil de dar. Esse vai tranquilo que você vai voltar tranquilo. Porque eu vou ficar igual o Abraão esperando que o cordeiro apareça. Né? E eu nunca quero pensar que
eu vou viver o que Deus viveu. Eu quero viver o que Abraão viveu. A mesma coisa é o Mateus, que é o meu segundo filho, quando ele ficou 2 anos e meio no sertão. Então, todos os dias eu não dormia tranquilo, enquanto eu não orasse por ele, não buscasse ao Senhor por ele. Então, foram 2 anos e meio. E ele só foi contar os seus riscos quando ele voltou da missão. E quantos foram os riscos? Quantas vezes o Senhor enviou o cordeiro, enviou a providência para eu poder ter a alegria que Abraão teve. Então, para mim, isso é dolorido. E tem também o Marcos Paulo, que é o meu mais velho, ele lida com essa missão urbana e às vezes você vê que ele está no meio do perigo, ele está no meio de pessoas que são ruins, pessoas que vão agredi-lo, e ele vai com a autoridade de Deus e fala aquilo que tem que fazer, age do jeito que tem que agir, e eu fico pensando, meu Deus, será que agora eu não vou ter a alegria do Abraão? E até hoje Deus tem me dado a alegria do Abraão. Né? Então, para mim, isso é mais difícil numa missão. Rapaz, da última vez você tinha comentado comigo que a sua esposa, ela trabalha ligado com o trabalho de vocês também, não? Ela é a nossa base. Ela é a base de todos os filhos e do marido. Rapaz, na verdade você está ligado a agências missionárias. Sim. E você tem toda uma estrutura para poder fazer a logística da família. A família inteira é missionária? Isso. Então, assim, isso mesmo. Essa é uma pergunta que recorrentemente fazem para mim ou para você também, se você está ligado. Sim, você está ligado a agências missionárias. Sim. Diferente do que a grande maioria das pessoas pensam, o fato de estar ligado com agências missionárias não significa que as agências missionárias tenham recursos para poder enviar os missionários. Existem agências que têm recursos e tem agências que não têm esses recursos. No caso, as que você faz parte, você precisa buscar os recursos para poder ser enviado. Sim, correto? A grande maioria dos missionários atuais, vão por conta própria, financeiramente falando. A grande maioria, muitas pessoas, as igrejas, imaginam que o missionário ele é sustentado. É como se fosse um profissional que foi lá e tem o seu sustento todo mês. Não é assim. A grande maioria. Existem aqueles que têm um salário mensal, têm um suporte mensal, mas a grande maioria é voluntário. E crê, e acredita, e confia, e Deus tem cuidado. Levanta pessoas para ajudar, mas não é assim, um assalariado de uma agência missionária. Não. Claudinei, muito obrigado pelo teu tempo aqui comigo, com a gente, com as pessoas aqui, compartilhando um pouco mais da tua experiência. Já fica o convite para que você retorne, que a gente continue mostrando para as pessoas isso que Deus está promovendo através de você. As pessoas que estão assistindo a gente, eu só posso pedir para você que você curta, comente, compartilhe, porque ao fazer isso está divulgando o trabalho do Claudinei, está divulgando o nosso trabalho, o nosso canal, a nossa estrutura, para que nós consigamos chegar em lugares aonde nós jamais conseguiríamos chegar se não fosse através desse compartilhamento, desse comentário que você faz aqui, desse impulsionamento que você faz. E como nós já falamos anteriormente, você tem os dados aqui para que você possa contribuir com esse trabalho. Tome muito cuidado nessas contribuições, saiba que efetivamente para quem você está contribuindo. Tem pessoas que falam assim, Claudinei, tem pessoas que estão pedindo Pix no nome de outras pessoas. Você está fazendo Pix, não apareceu Claudinei Vicente, amigo, você está sendo usurpado, alguém está roubando você. Ele recebe para o Claudinei Vicente, está mandando exatamente para lá. Então tome cuidado com o número de Pix e veja na hora se você está colocando, se efetivamente está indo para a pessoa certa. Estou certo nisso que eu estou falando? Perfeito, é isso mesmo, é isso mesmo. Cara, muito obrigado pelo teu tempo, muito obrigado mesmo. Você que ficou com a gente até agora aqui, só quero te dizer muito obrigado, continue com a gente e a gente vai dar tchau para aquela câmera lá. Valeu, gente. Valeu. Até mais.